Vamos nos colocar de pé mais uma vez, amados e amadas do Senhor, abrindo a palavra do nosso Deus para receber a instrução da palavra de Deus ao nosso coração nessa noite. Nós que já tivemos esse grande privilégio e grande alegria de cantar e ouvir cantar da verdade preciosa, do amor generoso e redentor do nosso Deus. Evangelho de Mateus, no capítulo 8, pela misericórdia e permissão do Senhor, queremos estar meditando em alguns encontros transformadores e cheios da esperança cristã no Evangelho de Mateus, que começa assim no seu 8º capítulo. Ora, descendo Jesus do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo, o que ele disse? Senhor, se quiseres, podes purificar-me. O que o leproso disse? Vamos lá. Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus, olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Amém. Pode se assentar, mantenha sua Bíblia aberta, ore ao Senhor, peça a Ele a palavra para o seu coração. Ó Senhor, nós nos prostramos diante de Ti, porque confessamos nossa total incapacidade humana no saber, na possibilidade da mente humana de compreender a essência mais profunda da Tua palavra. Mas nós Te louvamos porque há uma promessa do Senhor para o Teu povo reunido. O Espírito vos guiará a toda a verdade. Bendito Pai, então mais uma vez Te pedimos, abre os olhos do meu coração, do nosso coração, abre o nosso entendimento, como o Senhor abriu o entendimento dos discípulos no caminho de Emaús, para que eles compreendessem e entendessem a glória e a verdade da Tua palavra. Oramos pedindo assim, que o Senhor também repreenda toda obra maligna contrária à Tua palavra, toda tentativa de retirar a palavra do coração, que nós, como igreja, como povo do Senhor, levemos o nosso pensamento cativo ao controle do Teu Santo Espírito, para receber a Tua palavra e que ela gere vida, gere coisas novas e preciosas em nós, para a glória do Senhor Jesus. Em nome dele, amém, amém. Mateus capítulo 8 é o texto que se segue ao grande sermão do monte. Mateus 5 até 7, nós encontramos, por assim dizer, a constituição do reino de Deus. O ensino sobre o qual está baseado toda a perspectiva e entendimento que Jesus traz aos seus discípulos e a todos nós pela palavra revelada a respeito do que é um cristão. E essa é uma boa pergunta que todos nós precisamos fazer frequentemente. O que é um cristão? Eu sou cristão. Ou a irmã diz, eu sou cristã. Então, o que é um cristão? A palavra nos afirma que esse código de honra, de fé e de prática cristãs que estão
entre os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, nos apontam para a realidade de que um cristão, antes de tudo, conforme a visão de Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, é aquele e aquela que foi justificada pela fé em Cristo Jesus, que aplicou na nossa vida um dia a justiça de Deus, que nós não poderíamos alcançar por méritos humanos, e nos colocou em seu Filho, para uma vida agora de submissão e obediência. O cristão é levado a pregar e viver a justificação pela fé, glorifica a Jesus Cristo, porque nos resgatou do desespero e da condenação eterna, e embora imperfeitos e frágeis, continua realizando em nós a gloriosa obra da santificação para nos levar cada vez mais a ser discípulos e discípulas obedientes ao nosso Deus. Cristo oferece isso hoje como um dom a todo aquele e toda aquela que ainda não entendeu o que é ser um cristão, uma cristã, que ainda não veio a Jesus entregando totalmente a sua vida. Ele oferece este dom, o dom da paz com Deus, o dom que traz o perdão dos pecados, a mudança de vida, o resgate da história de perdição para a história da salvação em Cristo Jesus. Preste atenção, cristão usa a palavra de Deus. Cristão tem em alta conta a Bíblia Sagrada, a revelação de Deus e todo o seu ensinamento. E, portanto, como diz o Salmo 1, medita dia e de noite nessa palavra, porque entende que ela é a direção, a fonte de nutrição e de direção para a nossa vida. Lá no capítulo 5, você volta umas 2 páginas aí na sua Bíblia, você vai ver que esse sermão precioso começa dizendo assim: vendo Jesus as multidões, o que ele fez? Subiu ao monte. Agora vai para o capítulo 8, o sermão termina, o ensino termina e diz que agora Jesus está descendo o monte. Ele subiu ao monte, para aquela comodidade de falar de uma forma em que a própria direção do vento ajudava que suas palavras chegassem aos discípulos e à multidão. Ele sobe ao monte e dali profere todos os ensinamentos, e agora diz que ele desceu do monte. Isso já chama a nossa atenção a respeito da natureza totalmente especial, gloriosa e diferenciada deste que ensina e desse que traz a palavra de Deus aos homens. Normalmente os gurus do nosso tempo sobem ao monte, aliás, de todos os tempos, né? E nos montes e nos lugares chamados especiais, dali lançam seus oráculos, suas pretensas verdades. E as multidões normalmente vão ali procurar, de alguma maneira, encontrar uma gotinha de sabedoria em alguma coisa, ou se colocar no controle mental e espiritual dessas pessoas. Mas o nosso Salvador precioso é aquele que desce do monte e se coloca no nível de todas as pessoas com as suas necessidades. E então Jesus desce do monte e diz o texto que grandes multidões o seguiram. Pensa comigo um pouquinho aqui, quanta gente que era. O autor Mateus nos fala de grandes multidões. Essas multidões estão maravilhadas. Diz o texto que elas estão assim, aplaudindo mesmo e dando hipe e urra para Jesus, até dizendo que ele ensina de forma diferente dos fariseus, daqueles que manipulavam a questão da religiosidade. Grandes multidões estão ali dizendo: olha, esse é o Senhor. Ele fala de uma maneira maravilhosa, eles estão encantados
talvez muito mais com o seu discurso e com as suas palavras. Grandes multidões, quantos? Centenas, milhares. Nós podemos imaginar muitos rostos, uns mais jovens, outros com mais tempo de vida e de caminhada, gente jovem, gente madura, crianças, homens e mulheres. Grandes multidões estão ali naquele momento em que ele termina esse ensinamento maravilhoso. Eles estão aplaudindo, eles estão maravilhados com o ensinamento de Jesus, mas das multidões, o evangelista nos apresenta uma pessoa. E isso já nos aponta para o caráter pessoal do evangelho. A verdade que o evangelho nos anuncia do Filho de Deus que veio buscar e salvar o perdido. Cada pessoa, para interferir e intervir poderosamente em cada história. Então diz o texto que aproxima-se de Jesus um homem que é, por definição, um homem sem esperança, um homem leproso. Os demais evangelistas, tratando desse assunto, falam de um homem totalmente coberto de lepra, de alguém que carregava um estigma muito pesado sobre a sua vida, de alguém que nós conhecemos através dos muitos estudos do Novo Testamento sobre a natureza dessa doença, o seu caráter de isolamento das pessoas, da incapacidade de conduzir sua vida, de fazer sua vida prosperar, de ter até mesmo relacionamentos próximos com as pessoas, porque um dos estigmas da lepra era que teria que estar afastado das pessoas, devido ao nível tão intenso de contaminação dessa doença. Mas olha para o texto, querido, querida, porque detalhes da palavra de Deus precisam tocar o nosso coração e chamar a nossa atenção. Mateus nos afirma que este homem, um leproso, tendo se aproximado, adorou a Jesus e lhe fez um pedido. Diga, ele se aproximou, ele se prostrou e ele pediu. A multidão estava ali, encantada com o seu ensinamento. Quem sabe conversando um pouco sobre as verdades que Jesus falou. Quem sabe entrando vários grupos em discussão a respeito da questão do ensino dos escribas e fariseus, das diferenças. É muito comum ao coração humano entrar, como Paulo já advertia Timóteo, para fugir das contendas de palavras. É muito comum naquela que ainda não descobriu a necessidade mais profunda de nossa alma se aproximar da chamada religiosidade ou das propostas de religião, já querendo discutir e debater qual é a doutrina, qual é a prática mais certa, se esta ou aquela, como é que se batiza, como é que se não batiza, isso e aquilo outro, e então se perdem em contendas de palavras, mas o Evangelho nos diz, e John Stott, abençoado escritor cristão que já está com o Senhor, ele diz que mais do que nunca, cristão é um seguidor de Jesus e que tem a ver muito com as preposições, ou seja, nós precisamos estar em Cristo, com Cristo, sob Cristo, na graça de Cristo, porque Ele é a essência de todas as coisas. Um homem totalmente sem esperança, mas ele se aproximou de Jesus. Ele quebrou paradigmas. Era proibido que qualquer leproso, aliás, havia a distância mínima que ele deveria ficar das pessoas. E segundo vários comentaristas do contexto do Novo Testamento, eles deveriam inclusive gritar se as pessoas estivessem desapercebidas: leproso, leprosa! Para que as pessoas fugissem, para que não houvesse nenhuma aproximação. Mas esse homem está com o seu coração tão cheio de desejo, de impelido no seu coração para ir até Jesus, que ele, como se diz,
chutou o balde para lá, não preocupou se alguém se aproximasse ali, quem sabe até para constrangê-lo de alguma maneira, mas ele, tendo se aproximado, colocou-se de joelhos diante do Senhor e disse: Senhor, se tu quiseres, tu podes me purificar. Amados e amadas, há muito mais aqui do que somente a ideia de uma purificação ritual, sanitária, de uma doença que realmente era terrível e precisava que acontecesse essa cura na sua vida. Mas o que esse homem mostra para nós aqui é algo que está muito claro também no contexto do Novo Testamento: a lepra como uma característica do pecado que habita a nossa vida e o nosso coração. Lendo tempos atrás, um livro muito interessante de um autor que ele dizia: nós cristãos, no mundo que nós vivemos, no contexto desta geração que cada vez mais cresce em rebeldia, em maldade, em pecado, em violência, em desobediência contra o nosso Deus, é como que ao transitar pela sociedade, ao ir nos escritórios, nos consultórios, no fórum, no mercado, nos lugares onde se processa a vida, e é como se uma fina poeira da maldade desse mundo fosse sendo depositada sobre nós, e muitas vezes ao estar em casa no final do dia, nós não nos damos conta de como várias formas de impureza do mundo caíram sobre nós e nós mesmos as abrigamos nas palavras que falamos, nos procedimentos que temos, nas coisas miseráveis que habitam o nosso coração pecador, na discriminação que fazemos contra os outros, na vida em que colocamos o eu no centro de tudo, no orgulho, na presunção arrogante que muitas vezes nos habita, e nós somos como aquele leproso, muitas vezes, que precisamos nos aproximar e dizer: Senhor, se tu quiseres, tu podes me purificar. Carecemos de purificação. Um precioso cântico reformado de alguém que experimenta isso diz assim: eu perdido andei, minha glória buscava, o meu nome, pecado, sim, foi aqui. Escuridão, meu coração aqui amou, distorções e pecados, meu caminho tracei, Deus eu nunca busquei. Eu era como uma folha que o vento levava na escuridão, cativo eu nasci. Um reconhecimento claro do pecado que habita, da verdade que a palavra de Deus fala, que o pecado espalhou por todo mundo, e pecado como transgressão da lei, como atitude rebelde diante de Deus. E é assim que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 7, nos lembra, quando ele diz que nós, tendo tais promessas, devemos nos purificar de toda a impureza, toda a impureza da carne, toda a impureza do espírito humano, para que sejamos aperfeiçoados na possibilidade de nos aproximar da graça de Deus. João, apóstolo de Jesus Cristo, nos diz na sua carta, lá no capítulo 3, algo maravilhoso. João é aquele que desfrutou de uma intimidade preciosa com Jesus. E João começa o capítulo 3 da sua primeira carta dizendo: olha, vejam que grande amor nos tem concedido o Pai. Vede que amor extraordinário Ele nos concedeu. Ele nos chama de filhos de Deus. Olha para esse texto, porque é interessante, porque João aqui manifesta que ele quer ver Jesus. Você quer ver Jesus? Você tem
tido algum momento da sua caminhada cristã em que gerou no seu coração uma intensa vontade, desejo mesmo de contemplar o Senhor Jesus, não apenas, é claro que nós o contemplamos pela palavra, pelo Espírito, mas de uma contemplação pessoal. E João está dizendo aqui: amados, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Quando Ele se manifestar, nós havemos de vê-lo como Ele é. Ou seja, João tem uma perspectiva, algo dentro do seu coração que o fala de uma experiência que ele esperava conhecer, mas ele diz: o que acontece é que, embora queiramos tanto, como esse leproso, ainda não percebemos a natureza da impureza, da resistência, da semente do pecado em nós, do impacto da vida anterior, andando segundo os rudimentos do mundo e satisfazendo a vontade da carne. E portanto ainda não compreendemos que o chamado cristão é para a santidade na presença do Senhor. Se tu quiseres, Senhor, tu podes me purificar. Eu gosto de imaginar esse quadro, o leproso prostrado, Jesus de frente dele, dizendo: Senhor, se tu quiseres, tu podes me purificar. Qual tem sido a atitude, a minha e a sua, com relação à natureza da purificação em Cristo? Passava próximo de um açougue, uma peixaria próximo da minha casa, e minha atenção foi chamada por ver aquela cena sempre que passo ali no início da noite. Aí já a porta está meia porta, porque já não dá mais para atender, e todos aqueles funcionários vestidos com aquela roupa branca, com aquelas botas próprias, a mangueira com a bomba nas mãos para fazer uma limpeza completa dos balcões, das balanças, dos refrigeradores, e todo mundo trabalhando ali, espuma, sabão, porque nada pode ficar impuro para o dia seguinte, porque lidam com peixe que atrai demais as moscas, todas as contaminações. Então a ordem do patrão, que muitas vezes eu vejo ali junto com eles, trabalhando e limpando, é que tudo esteja muito limpo, porque no outro dia precisamos fazer negócio, precisamos impressionar as pessoas que aqui tem limpeza. Mas a pergunta é: todos os dias vamos dormir depois de um dia intenso de tantas coisas nos relacionamentos humanos, na vida daqui para ali do dia a dia, e eu pergunto: há em nosso coração um desejo como esse leproso de nos ajoelhar e dizer: Senhor, se tu quiseres, tu podes me limpar, eu preciso da tua limpeza. Como disse o autor do precioso e maravilhoso hino: tal qual estou, sem esperar, das manchas todas livre está, pureza eu venho em ti buscar, ó Salvador, eu venho a ti. Amados, o maravilhoso Salvador é a nossa única esperança sempre, e fazer parte daqueles que são chamados filhos de Deus é algo maravilhoso, mas não nos garante o tempo todo a certeza de que estamos na comunhão mais profunda com o Senhor, porque, como o escritor aos Hebreus enfatiza e Pedro afirma, não foi com ouro e prata, não foi com rudimentos desse mundo que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver. E enquanto ainda estiverem em nós as marcas sujas da contaminação do mundo, da obra do pecado que quer tantas vezes trazer fardos e pesos sobre a nossa vida, nós precisamos olhar aqui em Mateus capítulo 7, já no final desse sermão maravilhoso, Jesus adverte
sobre dois tipos de ouvintes, dois tipos de pessoas, dois tipos de reação, dois tipos de atitude. Aqueles que ouvem todas essas palavras que ele prega em Mateus 5, 6 e 7. E ele diz: eu vou comparar aquele que ouve e não pratica, como o homem que construiu a sua casa sobre a areia. E vieram os rios, e vieram os ventos, e vieram todas as coisas, e foi grande a ruína daquela casa. Mas aquele que ouve as minhas palavras, diz ele, e as pratica, eu vou comparar com o homem que construiu sua casa sobre a rocha. E é por isso que o apóstolo Pedro, no capítulo 1 da sua carta, ele fala do Deus que nos regenerou, segundo a sua muita misericórdia, que ele trouxe uma viva esperança, que ele nos deu uma herança certa. E nós não o vimos pessoalmente, mas nós o amamos e exultamos com uma alegria cheia de glória. Eu penso que esse é um tempo em que nós precisamos voltar ao primeiro amor, em que nós precisamos voltar aos rudimentos da fé, nós precisamos voltar a entender o que é um cristão, e com toda sinceridade examinar o nosso coração, porque quando entendemos que estamos sujos, que estamos contaminados, que o pecado tem lançado sobre nós várias das emanações de sua maldade, trazido endurecimento no nosso coração, nos levado a rebelar contra a autoridade espiritual, nos levado a ser relapsos com relação à igreja, com relação à vida espiritual, com relação ao compromisso cristão. E quando nós vamos vivendo uma vida em que achamos que vir à igreja no domingo, cantar alegremente, resolveu o problema. Até a próxima semana, e não importa a maneira como eu vou viver, importa obedecer ao Senhor. Sede santos, porque eu sou santo, disse o Senhor, Deus Todo-Poderoso. E portanto, todos os dias, eu preciso perguntar: Senhor, Tu podes me limpar, e eu quero essa pureza e essa limpeza vindo sobre o meu coração. Nós precisamos compreender que Ele veio para salvar, para resgatar e para purificar de tal maneira a nossa vida, separando para si mesmo um povo que vai proclamar nesse mundo, nos caminhos tortuosos, escuros e tenebrosos do mundo que nós estamos vivendo, que nós somos da luz, que nós encontramos na cruz do Redentor o perdão purificador para as nossas vidas. Esse leproso, ele recebe do Senhor uma palavra, e é interessante que Eugene Peterson, tradutor bíblico, ele diz assim, traduz esse último versículo assim: que a tua vida purificada e grata, não suas palavras, dê testemunho de tudo que eu fiz por você. E é isso que o Senhor quer de nós, uma vida cheia de gratidão, uma vida em que a nossa fé cristã acontece segunda-feira, 8 horas da manhã em casa, quando veio a palavra dura da esposa ou do marido, quando nos aborrecemos com um filho ou com alguém, quando na empresa começamos a ser sacudidos por tantas coisas, quando somos desafiados diante das pessoas a dizer quem é o nosso Salvador e qual é a intensidade do nosso compromisso com Ele. Eu estou tendo o privilégio de fazer uma releitura de um dos livros mais extraordinários que já foram escritos na literatura cristã, O Peregrino. E esse livro é maravilhoso, porque ele mostra a jornada do cristão. E se você ainda não leu O Peregrino, de John Bunyan, eu te desafio a ler. Você é um cristão um pouquinho empobrecida, se você não leu esse livro. É claro que primeiro é a Bíblia, é a palavra, é o Evangelho. Mas cristão está caminhando
na direção que pode levá-lo à salvação. Enquanto atravessava o deserto deste mundo, aproximei-me de um certo lugar onde havia uma caverna. Deitei-me naquele local para dormir e tive um sonho. Em meu sonho, vi um homem vestido com trapos, com o rosto virado para a sua casa. Segurava um livro na mão e um grande fardo nas costas. O peregrino. Eu vi esse homem abrindo o livro e carregando esse fardo. Ele lia, chorava e clamava tristemente. Esta imagem do peregrino, carregando o fardo da miséria do nosso pecado, viajando pela estrada, buscando a salvação. Este homem carrega os fardos que marcam, na verdade, a minha história, a sua história, a história de todos nós. O fardo da rebeldia, o fardo da desobediência, o fardo da maldade, o fardo da arrogância, do orgulho, da presunção humana. Mas esse homem então correu a uma colina onde havia uma cruz. E Bunyan diz que ao chegar à cruz, ele encontra na cruz o perdão para os seus pecados. Enquanto olhava e chorava, 3 seres resplandecentes se aproximaram e disseram: a paz esteja contigo. O primeiro disse para ele: teus pecados estão perdoados. O segundo tirou os seus trapos e o vestiu com roupas limpas. O terceiro colocou uma marca na sua testa e deu-lhe um livro selado para que ele cuidasse dele na sua viagem até o portão celestial. Então o cristão pulou de alegria e disse: até agora carreguei o meu pecado, nada havia para aliviar meu fardo, até que cheguei a esse maravilhoso lugar. Será que irei me alegrar? Será que vou do meu jugo me livrar? As amarras que me prendem irão se quebrar. Bendita cruz, bendita ressurreição, bendito aquele que minha alma quis salvar. Esta jornada vai até o portão celestial. Esse livro é interessante porque ele vai encontrando os vários inimigos do caminho. O Senhor sábio segundo o mundo, o Senhor orgulho, o Senhor presunção e assim por diante. Mas cristão continua a sua jornada. Sabe por quê? Porque como aquele leproso recebeu a resposta: eu quero, fica limpo. E o mesmo Jesus nos dá este dom para todo aquele, toda aquela que dele se aproxima. Curve a sua cabeça, agradeça a Deus a verdade de que você já também deixou o seu fardo aos pés da cruz. Agradeça a Deus por tão grande amor, por tão infinita graça. Nós cantamos tão preciosas coisas aqui nessa noite. A maravilhosa graça, a maravilhosa graça, maior que a minha vida inútil, maior que o meu pecado vil. Nós cantamos: eu quero estar ao pé da cruz, de onde tão rica fonte. Essa fonte ainda continua aberta, essa fonte ainda está disponível. Mas diz essa palavra: até o dia em que o tempo da graça será encerrado. Portanto, hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação.
Obrigado, Senhor, pela graça tão especial, tão maravilhosa, que a Tua palavra nos diz foi dada a nós em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por todo aquele e toda aquela que já fez a entrega, que já se colocou em Tuas mãos. Bendito Senhor, nessa noite clamamos por pureza, limpeza, santidade. Ó Deus, a Tua promessa é de nos vestir com roupas brancas, impolutas, por causa da Tua abundante misericórdia. Mas nessa noite também entregamos a Ti todo aquele e toda aquela que ainda não tomou essa decisão, que o Teu Espírito Santo fale ao coração, e que, ó Deus, esta vida preciosa ao Senhor possa fazer a entrega, a definitiva, maravilhosa entrega, dizendo: "Sê Tu, Senhor Jesus, meu Senhor e meu Salvador." E a Tua palavra diz que aquele que vem ao Senhor, o Senhor jamais lançará fora. Que esta verdade maravilhosa seja entendida e esteja firmada em cada coração. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém.